bom dia, povo amado do meu Pai. Como é que vocês estão? Dia 13 de agosto. Estamos aqui mais uma vez para deixar aquela mensagem abençoada. Hoje já é terça-feira, a semana já está seguindo. Mas estamos aí para compartilhar alguma coisa com vocês. Vamos lá, Provérbio capítulo 9, versículo 10. Diz assim: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E algumas versões diz que é entendimento. Vamos com essa versão, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e é o entendimento. Provérbios 9, 10. Eu gostaria de complementar esse texto com o texto em Jeremias capítulo 2, salvo engano. E o texto fala sobre isso, né? Eu não estou lendo a Bíblia, tá? Então vou ver o que eu posso lembrar de cabeça. Diz assim: duas maldades o meu povo fez contra mim. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram para si poços rotos que não dão água. E fala algo de tipo que foi eles mesmos que trouxeram essa maldade contra eles, ou essa maldição, né? Porque eles reclamavam, mas na verdade eles mesmos deixaram o Senhor. Deus conduzia ele pelo caminho do deserto e eles mesmos deixaram o Senhor e seguiram outros caminhos, outros deuses, se misturaram com outros povos, outros costumes e abandonaram o Senhor. E a Bíblia diz que essa decisão iria trazer uma cobrança sobre eles, né? E o próprio atitude que eles tomaram iam cobrar deles. Eles iam ser cobrados por aquilo. Porque abandonar a Deus é uma coisa tola de se fazer. E as consequências adivinham, o advir sobre os dias. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo que saiu do Egito, né? Deus conduziu eles como forte pelo deserto, livrou eles da mão de Faraó, introduziu na terra que não era deles, fez eles serem vitoriosos como fortes, venceram exércitos bem mais numerosos, mais poderosos e conquistaram aquela terra. Porém, o povo se misturou, se desviou, esqueceu os mandamentos do Senhor e começou então a sofrer por conta disso. Por que eu trouxe esse tema hoje? O princípio do Senhor, o temor ao Senhor, o princípio da sabedoria. Porque hoje parece que pela multiplicação de denominações, né? Nós vemos denominações poderosas aí, algo que às vezes me parece, isso é opinião minha, né? Muitas vezes prejudicial ao evangelho genuíno, porque cada igreja trabalha de uma maneira, tem umas doutrinas que podemos dizer sim que são introduzidas por homens. Não vemos Jesus dar essa ordem, complicando um pouquinho, né? Trazendo um pouquinho de peso. E é só ver o grande número de pessoas desviadas e o grande número de pessoas que amam a Deus, pessoas que serviram a Deus, que têm chamado e hoje não querem congregar. E muitos desses estão por aí, já se entregaram novamente
aos prazeres do mundo e perderam o temor do Senhor, porque voltaram às práticas antigas de antes de se converterem. Então, eu quero deixar para vocês aí nessa manhã esse alerta. Deus é Deus e Ele não muda. Jesus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Não se deixe levar a tua fé, ou esmorecer, ou deixar de praticar aquilo que você sabe que tem que fazer, orar, ler a Bíblia, congregar com os irmãos, por conta dessas circunstâncias. Eu sei que muitas vezes se torna desanimador, né? Algumas questões, mas é necessário. É necessário, muitas coisas a gente não entende, mas temos que passar por isso nesse tempo. Eu li uma coisa legal, que eu achei interessante, e eu sempre falo sobre isso, mas esse texto sintetizou um pouco daquilo que eu penso a respeito. Ele diz assim, ó: se não fosse por Penina, Ana não choraria. E se Ana não andasse chorando, ela não teria tido Samuel. E Samuel foi o grande profeta, ungiu o rei Davi, entre outros feitos. Então, muitas vezes, a gente tem que entender que é um processo. Suportar algumas coisas em fé, sabendo que a nossa pátria não é daqui, e esse tempo é um tempo que está pré-determinado, e você não pode perder a sua fé, meu irmão. Não sei de onde você tem que arrancar força, mas não deixe de cultuar, não deixe de buscar a Deus em oração. Por quê? Porque muitas pessoas usam isso como pretexto e deixam de buscar a Deus. E é de pouquinho em pouquinho. Daqui a pouco você está frio, daqui a pouco você não sente mais a presença do Espírito Santo. Daqui a pouco tu vê a tua família definhando, vê as coisas que você conquistou em toda a questão espiritual, que agora você já entende, vê coisas retrocedendo. Família sendo destruída, devorador entrando, acabando com tudo. E você tem parte nisso, você é responsável por isso. Não estou dizendo que você, né, como muitas pessoas pregam, e eu não falo sobre isso. Não, você tem que estar aqui dentro da igreja, servindo. Legal, acho muito bom. Mas eu entendo que sempre haverão pessoas para servir e sempre houve pessoas separadas com esse propósito dentro de cada momento. Então, é muito bom, maravilhoso, é a vontade de Deus. Mas imagina, se todos nós fôssemos servir. Então, existem pessoas determinadas dentro de um certo tempo para estar fazendo esse, né, a tribo de Levi, que eram os levitas, que tinham essa determinação. Não eram as 12 tribos, era uma tribo. Ah, então as outras tribos não iam para o céu, né? Não eram do Senhor. Mas usam esse pretexto muitas vezes para poder trazer pessoas para a obra, porque a obra tem que crescer, tem que ter grande, tem que abrir várias igrejas, tem que fazer novos templos. Será que é bem assim? Não sei, não é esse tempo agora. Mas eu quero falar com você, que está aí desanimado. Ei, volte ao primeiro amor. Busca Deus e ame Ele com excelência. Permita-se estar pronto para ser usado em qualquer momento, em qualquer situação. Agora, se você já tem esse entendimento e não busca fortalecer seus irmãos, você está remando contra a maré. A Bíblia não é isso que a Bíblia diz, muito pelo contrário. Fortalece teu irmão que está fraco, que não tem entendimento, que não tem a tua força. Não fica aí vendo coisas, né? Cristo em casa é muito legal, como complemento, mas tem que ler a palavra,
tem que congregar com os irmãos, aquele momento ali do culto é importante para a tua saúde espiritual, para, né, nós continuarmos fortes como igreja. Isso é importante nesse tempo aí que estão tentando acabar com a igreja, com a família. Se você não percebeu, é isso que essa agenda mundial pretende. Porque para eles nós somos loucos. Mas a Bíblia diz que a loucura para os homens é sabedoria para aqueles que têm entendimento de Deus, né? Então que sejamos loucos, mas loucos pelo Senhor. Amém? Tenha uma semana de loucura aí, lendo a Bíblia, acreditando sempre no impossível, no milagre, porque esse é o caminho que Deus nos apresentou. O caminho do impossível, impossível para homens, não para Deus. Deus abençoe, tenha uma boa semana. Obrigado por estar aí conosco. Puder curtir, compartilhar, manda para outras pessoas aí essa mensagem, para a gente cada vez mais atingir o maior número de pessoas e saber que essa mensagem tem que chegar a pessoas e vai também acabar nos incentivando a continuar aqui. Tá bom? Grande abraço, fui!